Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 5. E diz, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu vou ler o mesmo texto na NVI. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ele estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Eu particularmente gosto dessa tradução que nós lemos primeiro, da versão atualizada, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Meu Deus, nós declaramos uma vez mais nossa confiança e dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que possamos ser levados além de uma palestra, de um discurso, para que possamos ter mais do que informação, que a Tua palavra traga, ó Deus, ao nosso coração, além da revelação com que ela vai nos alcançar, que ela traga aquele trabalhar, aquele agir personalizado do Teu Espírito Santo. Que ela nos leve àquele lugar onde o propósito da Tua palavra se cumpre e se cumpre plenamente. Nós declaramos a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor e nos antecipamos em Te dar glória, Te dar louvor pela certeza do Teu agir em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Na última vez que estive aqui, até pelo tema e o foco do culto, eu vim disposto a dar uma palavra daquelas bem de fé. E a gente acabou falando de fé, mas mostrando a relação que existe entre fé e família. Eu pensei que hoje era o dia que eu ia me vingar e ficar bem na temática. Mas eu senti uma direção do Espírito Santo. E eu quero falar de algo que pode te fazer andar em vitória. Em primeiro lugar, no seu próprio relacionamento com Deus, na vida espiritual. Mas que terá também um grande impacto, inclusive na sua vida material e financeira. Nós vivemos, obviamente, num mundo onde podemos gerar de forma natural recursos, mas nós também convivemos com outro reino, com outro mundo, com uma outra dimensão espiritual, de onde também podemos extrair intervenções da parte de Deus. E nós precisamos entender alguns mecanismos. E eu quero falar de um princípio que não se limita a uma oferta. Eu quero entrar no assunto de generosidade hoje. Generosidade tem que ser parte de um estilo de vida do próprio crente. Uma pessoa que não consegue entender generosidade, ela não vai ter problema apenas de contribuir com o reino de Deus ou de repartir com o necessitado. Um crente que não entende o princípio de generosidade não vai aplicar isso nem na área material e financeira e nem vai repartir a salvação que ele tem recebido de Deus. Nós precisamos entender que isso é algo muito, muito importante. E o apóstolo Paulo diz a esses irmãos de Corinto, eu julguei conveniente, eu julguei necessário recomendar aos irmãos, a um grupo de irmãos, ele disse que me precedessem, que fossem antes de mim, que chegasse até vocês antes mesmo de eu chegar. E ele diz que o propósito de enviar esses irmãos era que eles preparassem de antemão uma dádiva. A pergunta é, que preparação para essa dádiva era essa? Será que a preparação era simplesmente, vamos mandar alguém na frente notificar que vai ter uma coleta, e obviamente aqui ele está falando de uma coleta específica para socorrer os crentes da Judéia. Quando você lê 1 Coríntios 16, ele diz, fazei também vós o que eu já ordenei às igrejas da Galácia. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver um profeta chamado Ágabo, anunciando lá no capítulo 11 de Atos, que haveria uma grande fome, a Bíblia diz a qual se cumpriu nos dias de Cláudio, e a Bíblia diz que os irmãos entenderam que o propósito de Deus revelar aquela crise que chegaria, era para que eles pudessem socorrer os irmãos da Judéia, que seria o foco principal daquela crise. Então, quando você vai somando o contexto, desde o livro de Atos, a ordem de Paulo no capítulo 16 da sua primeira epístola aos Coríntios, o que ele está falando aqui, você vai montando um quebra-cabeça. Ele está falando de uma coleta específica para socorrer irmãos que estavam passando ou que, na verdade, tinham a intenção de prevenir passarem por necessidade lá na Judéia. Mas ele diz,
Eu mandei um grupo antes para preparar essa dádiva. A pergunta é, o que era a preparação dessa dádiva, que Paulo julga ser tão necessário mandar gente na frente para ministrá-los primeiro? Não era notificá-los que haveria uma oferta, porque o texto sugere que eles já sabiam da oferta. Não só esse texto, a soma dos textos. Não era tentar convencê-los a se engajar naquele tipo de contribuição. Bom, eles estão sabendo, mas pelo menos vamos convencê-los a abraçar a causa, a botar a mão no bolso, a investir mesmo. Também esse não era o caso. Porque Paulo diz, eu mandei irmãos a fim de preparar a vossa dádiva já anunciada. Os irmãos já tinham se comprometido. Eles não só sabiam que haveria a coleta, mas eles já estavam comprometidos e engajados. Então a pergunta é, que preparação é essa para um povo que não só já sabe o que vai acontecer, mas já se comprometeu com aquela dádiva? Paulo diz, para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Em primeiro lugar, ele está dizendo que nossas ofertas expressam algo, que elas falam algo, que elas comunicam algo. E quando eu uso aqui o termo oferta, eu quero falar doação, donativo, e isso não se limita ao que fazemos no reino de Deus. Não se limita somente ao que fazemos dentro da igreja. Na verdade, quando fazemos uns pelos outros, estamos também fazendo pelo reino. Lá em Provérbios 19, 17, a Bíblia diz, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Deus está dizendo, você enxergou alguém que eu queria ajudar, você fez por mim o que eu queria fazer para essa pessoa. Deus está dizendo, você me emprestou, e agora quem está em dívida com você sou eu. Porque você está atendendo ao meu propósito, e agora eu estou comprometido a restituir você pelo que você fez. Então, eu quero que você pense não apenas como uma coleta específica para a igreja, nem só o que você faz para um ou outro, mas de uma forma bem abrangente para a sua vida cristã, aquilo que nós vamos falar e aplicar. Mas Paulo, ele está dizendo que as ofertas expressam algo. Gosto de dizer que elas têm uma linguagem. Aliás, em Hebreus 11:4, a Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala. Isso significa o quê? Falou na época e continua falando até hoje. Porque nossas ofertas, nossas contribuições, nossas dádivas, elas falam. Elas têm uma linguagem no reino espiritual. Agora, Paulo está dizendo que elas podem expressar, falar generosidade, ou elas podem expressar avareza. Durante muito tempo eu tinha um conceito equivocado sobre generosidade e avareza. Eu achava que generosidade era a disposição de dar, e que a avareza era a indisposição de dar. Ou seja, generoso era quem dava, avarento é o que não queria dar. Mas Paulo está dizendo que a doação de alguém pode expressar avareza. Então alguém pode ser avarento dando, porque a avareza não é indisposição de dar, assim como generosidade não é só disposição de dar. Eu creio que a generosidade tem a ver com o prazer de dar ou de contribuir. Tanto que a gente lê o versículo 5, mas no 6 ele diz, isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, Deus está dizendo que Ele não quer apenas que eu e você venhamos a fazer a coisa certa. É possível fazer a coisa certa do jeito errado. Por exemplo, em Tiago 4, no capítulo 2, a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não ora, porque não pede. Mas no versículo seguinte, Tiago 3, ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então tem gente pedindo, que é a coisa certa para receber, mas ele está fazendo a coisa certa do jeito errado. E quando você faz a coisa certa do jeito errado, ela não funciona. Deixa eu dar outro exemplo. Eu creio que quando tomamos a ceia do Senhor, somos abençoados. Quem crê que é abençoado? A palavra de Deus nos diz isso. Paulo, em 1 Coríntios 10, 16, chama o cálice da bênção que abençoamos. Se ele chama o cálice da bênção, tem bênção no momento da ceia. Agora, embora a provisão de Deus seja para que eu e você sejamos abençoados na hora da ceia, a Bíblia faz uma advertência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a Bíblia fala sobre não comer do pão ou beber do cálice de modo indigno. Porque quem come e bebe de forma indigna, a Bíblia diz, atrai para si juízo. Quer dizer, embora cear seja coisa certa para ser abençoado,
Se eu fizer a coisa certa, do jeito errado, de modo indigno, em vez de abençoado, eu vou ser julgado. Porque fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Isso vale, querido, para todas as áreas e não é diferente no terreno da contribuição. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Por quê? Gênesis 4:7, Deus diz para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que Deus está dizendo para Caim? Você procedeu mal. Agora, o que ele fez de errado? Não foi a oferta em si que foi errada, porque ofertar não é errado em si mesmo, mas a maneira que cada um fez é que definia quem procedeu bem e quem procedeu mal. A Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa primeiros frutos. O que esse camarada fez? Antes de comer dos primeiros frutos do trabalho, ele separa aquilo e diz: Deus em primeiro lugar. Isso é o que a Bíblia lá em Provérbios 3 chama de honra. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ele está dizendo: antes de comer do fruto do meu trabalho, Deus vem em primeiro lugar, eu passo Deus à frente. E essa é a definição de honra. O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção ou diferença. Agora, o que é que Caim fez? Lá em Gênesis 4, a Bíblia diz sobre Caim assim: no fim de uns tempos. A Bíblia não define aquela palavra tempo, ela não tem uma definição específica, se é dia, semanas, se são meses, mas enquanto um colocou Deus à frente em primeiro lugar, o outro deixou Deus para o fim. E se deixou Deus para o fim, significa que comeu a sua parte, comeu do seu trabalho, e no final olhou para trás, pergunta: sobrou? Sobrou, então dá para Deus. Eu quero te dizer, querido, que a sua sobra, se é só o que você entrega a Deus, ela não expressa honra. Aliás, só consegue ainda entregar a sobra quem tem a façanha de fazer sobrar, o que hoje em dia já não é todo mundo. Esse é o mesmo problema que Jesus critica em Marcos 12. A Bíblia diz que ele se assenta diante do gasofilácio, na frente do cofre das ofertas. E a Bíblia diz lá em Marcos 12, de 41 a 44, que Jesus fez isso não para observar quanto as pessoas davam. Normalmente o que Deus olha que não é o quanto, até porque o quanto é relativo. O quanto muda de pessoa para pessoa. Duas pessoas dando R$20, elas não estão dando necessariamente o mesmo valor, porque dependendo das posses, aquilo significa uma coisa para um, significa uma coisa para outro. Dependendo do momento que você está vivendo. Eu já tive momentos que R$50 era troco ou gorjeta. Eu já tive momentos que era comida da semana ou um pouquinho mais para segurar a onda da família. O quanto é relativo. A Bíblia diz que Jesus se assentou diante do gasofilácio para observar como as pessoas iriam ofertar. E a Bíblia diz que quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre, que deu 2 moedinhas. Mas a Bíblia fala dos ricos dando grandes quantias, mas não chamaram a atenção de Jesus. Jesus explica por quê. Jesus diz: os ricos deram do que lhes sobrava. E diz: essa mulher deu o seu próprio sustento. Sabe o que ele está dizendo? No prisma da contabilidade, a oferta dela pode não parecer ter grande impacto, mas em termos de coração, quem fez algo que realmente honra a Deus foi essa mulher, tomando algo que talvez poderia ser sua última refeição, talvez tendo uma decisão de dizer: eu morro até um pouquinho mais cedo de fome, mas morro honrando a Deus. Agora, aqueles ricos deram da sobra. O que é a sobra? Gastaram tudo que queria. Quando não tinha mal que gastar, sobrou, sobrou, dá para Deus. Se não tivesse sobrado, Deus tinha entrado na história? Não. Então a pergunta é: qual a declaração por trás da oferta de alguém? Deus não está interessado na minha e na sua oferta. Se Deus estivesse atrás de oferta, qualquer oferta deveria agradá-lo. Mas não foi o que aconteceu com Caim. Se Deus estivesse interessado no meu e no seu dinheiro, na minha e na sua contribuição, então qualquer oferta deveria estar bom. Mas não foi o que aconteceu com Ananias e Safira lá em Atos 5. Porque os caras deram um valor alto, em vez de abençoados, foram julgados. Porque Deus nunca esteve atrás, querido, daquilo que tem valor material e financeiro. Na verdade, Deus sempre esteve atrás do coração do homem. E Ele sabe que o dinheiro é um dos maiores concorrentes que Ele tem no coração do ser humano. Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores. A única outra coisa na Bíblia chamada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, é uma relação errada com o dinheiro. Jesus diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui nós precisamos entender algo: Deus nunca esteve atrás
do valor material ou financeiro que eu e você podemos entregar, mas Deus sempre esteve atrás de um lugar no nosso coração, onde nós o colocássemos acima de qualquer coisa, mesmo as materiais e financeiras. O dinheiro em si, querido, ele não é errado. Outro dia um irmão falou para mim, pois é, já dizia a Sagrada Escritura, né, pastor? O dinheiro é a raiz de todos os males. Falei para ele, isso não está na minha Bíblia, não. Falei, não, pastor, está sim. Falei, não está. E nós ficamos naquele, tá, não está. Falei para ele, me mostra onde. Eu falei, se o senhor me ajudasse a achar o versículo, eu te mostraria. Eu falei, olha, você deve estar citando 1 Timóteo 6, versos 9 e 10, que fala de alguns que querem ficar ricos, caem em tentação e em laço. Aí ele fala de muitos que traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, se desviaram da fé, e ele termina dizendo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Foi aí, está vendo o amor ao dinheiro? Eu falei, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Ele olhou para mim e falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é enorme, porque você pode não ter dinheiro nenhum, você pode estar mais quebrado que arroz de terceira, como a gente diz lá no sul, naquele estado que está tão falido, se chamar a mulher de meu bem, o banco confisca de tão endividado. E além de não ter dinheiro, o cara pode ter o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Quer dizer, o cara está quebrado e ainda tem o amor ao dinheiro, tem a raiz de todos os males no coração. Agora, alguém pode ter dinheiro sem ter o amor ao dinheiro. Você está entendendo a diferença? Salmo 62, 10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus não disse, se a sua riqueza aumenta, você tem que dar um jeito de se livrar de tudo. Se você realmente crê nisso, eu quero te ajudar a dar destino para esse recurso todo. Te dou um monte de projeto missionário para você investir. Mas Deus está dizendo, se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Alguém diz com muita propriedade, errado não é o crente ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem o crente. Aí a confusão está feita. Alguém diz que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então, nós precisamos entender isso. Deus nunca esteve atrás do dinheiro, mas de um lugar no coração do homem, onde ele pudesse dar a Deus o senhorio e colocar o dinheiro para baixo. Na minha e na sua vida, o dinheiro não pode ser senhor, ele tem que ser servo. Agora, quando Deus está querendo a atitude correta, Ele não quer apenas a nossa disposição de investir e de financiar um projeto. Quando Paulo está dizendo, olha, eu mandei gente para que eu pudesse preparar vocês para expressar generosidade, o interesse dele não é que o povo fosse generoso, para que eles levantassem mais recursos para que o projeto fosse realizado. Ele deixa isso claro quando escreve aos Filipenses. Lá no capítulo 4 ele diz, não, verso 17, não que eu procure a vossa dádiva, o vosso donativo. Ele diz, eu procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo diz, eu estou ensinando essas coisas para vocês, não porque eu quero tirar alguma coisa, não porque eu estou pensando no investimento que vocês vão fazer, mas eu quero levar vocês a um lugar mais profundo, onde vocês entendem que tipo de retorno isso tem para vocês. E eu não quero que você pense, querido, somente em retorno material e financeiro. Talvez a razão número 1 pela qual Deus espera que eu e você possamos expressar generosidade é porque, em primeiro lugar, o próprio Deus, vale a pena a gente destacar isso, o próprio Deus, Ele é um Deus generoso. Eu estou tentando destacar aqui para você, em primeiro lugar, esse é o ponto que eu quero construir, que o coração com que eu e você ofertamos, ele vai fazer toda a diferença. Deus diz, não é para fazer com tristeza, não é para fazer por necessidade, nem sua, nem da igreja, nem dos outros. A gente não deveria ser movido, querido, só por necessidade. Nós precisamos aprender a ter um código no nosso coração que nos leve muito além disso. E eu olho para esse texto e eu percebo que talvez o interesse maior de Deus em que eu e você possamos expressar generosidade é porque, antes de mais nada, o texto que nós lemos diz, Deus ama ao que dá com alegria. O texto não está dizendo que Ele ama só esses, mas está falando de um prazer, de uma realização que Deus encontra em quem tem essa alegria. Generosidade não é só a disposição de dar, mas ela envolve o prazer, a alegria, a satisfação de dar. Ou seja, a diferença entre o generoso e o avarento não é que um dá o outro não, é que um consegue fazer com alegria e o outro não. Agora a pergunta é, qual o interesse de Deus em que a gente consiga entrar nesse lugar de generosidade? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que Deus é generoso. Quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia diz, Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu. A maior manifestação do amor de Deus é vista na sua capacidade de doação.
Tiago capítulo 1, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A NVI traduziu esse texto, generosamente. Isso significa que Deus é liberal, Deus é generoso no dar. Essa é a característica de Deus, e Deus espera que eu e você sejamos parecidos com Ele. Efésios 5:1 fala que eu e você devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. A expectativa de um pai, querido, mesmo terreno, é que seus filhos possam de alguma forma se espelhar. Eu tenho 2 momentos fortes na minha lembrança, com cada um dos meus 2 filhos. Eu tenho um menino, Israel, com 18 anos, e uma menina, Alissa, com 15. Um dia o Israel olhou para mim, acho que estava com uns 14 anos, ou para fazer. Ele olhou para mim, e tem frases que você ouve, que às vezes você diz, ganhei o dia. Aquele dia eu não ganhei o dia, eu ganhei o ano, eu ganhei a vida inteira. Ele olhou para mim e falou, pai, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Eu quero pregar como você prega, eu quero mover nos dons do Espírito como você move, mas foi, pai, acima de tudo, eu quero ter o caráter e a integridade que eu vejo em você. E ele conhece a versão sem cortes do papai lá em casa, limitada. Naquele momento, querido, meu coração se alegrou de uma forma extraordinária. Olhando para dentro de casa, dizendo, eu tenho um discípulo, alguém que se espelha, que quer ser parecido com o pai. É uma sensação de missão cumprida que você realmente não consegue mensurar ou avaliar. Mas teve um dia que minha filha, eu acho que ela tinha uns 10 anos de idade ou perto disso, e ela tocou no assunto proibido lá em casa para ela, pelo menos por enquanto, que é casamento. Pensa no pai ciumento. Aí ela virou para mim e falou, papai, no dia do meu casamento, eu quero que você entre comigo na igreja, vestido assim, assado. Começou, eu falei, ei menina, você é muito nova. Ela tinha 10 anos, eu estava para fazer. Eu falei, você é muito nova para pensar nisso. Vamos mudar essa conversa. Ela olhou para mim e falou assim, ih pai, já até sei o tipo de marido que eu quero. Irmão, a hora que ela falou isso, penso num cara que endoidou, fui eu. E a hora que eu estava assim para soltar os cachorros para cima dela, falar poucas e boas, minha mulher muito sábia por trás dela deu um sinal. Me pediu tempo e disse, ouve primeiro, fala depois. E aí antes de eu soltar os cachorros, fala um monte de bobagem, tipo, você não sabe nada, para dizer que já tem certeza de quem você quer como marido. Eu olhei para ela e falei, e que tipo de marido seria esse? Ela olhou para mim, sorriu e disse, alguém que me trate que nem você trata a mamãe. Aí como é que eu vou falar que é ruim, irmão? Para não ficar por baixo, falei, difícil vai se achar um desse, menina. Mas sabe, naquele momento, em outras conversas, ver essa menina sinalizando e dizer, você é um referencial, até para aquele tipo de pessoa que ela escolher, faz qualquer pai ter alegria. Agora, o Deus que é generoso, que espera que nós o imitemos, que nós expressemos e manifestemos a sua identidade nessa terra, a Bíblia diz que Ele tem prazer quando Ele consegue olhar para mim e para você e ver a nossa disposição de como Ele manifestar a generosidade. Quando Deus está procurando um coração, querido, que trata a questão de doação de forma diferenciada, Deus está preocupado com isso apenas para que a doação seja boa. O que Ele está tentando encontrar em mim e em você é alguém que expresse o seu caráter e a sua natureza nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Anos atrás, eu estava pregando numa certa cidade, um certo estado do Brasil, eu rodo o Brasil todo há muito tempo. E o pastor da igreja falou, olha, amanhã nós vamos almoçar na casa do irmão da igreja. E ele começou a conversa, que eu só fui entender no dia seguinte, ele queria me contar onde era e me preparar. Eu já, sem entender para onde ia a conversa, dei um corte nele, falei, pastorzão, o senhor que manda aqui, onde o senhor quiser me levar, nós estamos juntos. E acabei que eu não percebi que eu cortei ele antes dele explicar. Mas no dia seguinte nós estamos chegando para o almoço. E eu brinco que aquilo não era uma casa, era uma pequena cidade. Pensa numa mansão, um negócio grande. E a gente foi chegando, e aquele muro da casa que a gente ia contornando, parece que não acabava nunca. Ele falou, aqui que nós vamos almoçar. Eu cheguei a pensar que era brincadeira. Eu de vez em quando faço isso com os amigos. Eu saio do escritório da igreja, tem uma casa assim bem do lado, daquelas que pega assim a quadra, é um negócio assim cinematográfico. Aí eu falo com os caras, vamos dar um pulinho lá em casa? Pode ser. Aí eu pego, paro na frente do portão, os caras, uau, quando eu falo uau, eu engato a ré e digo, não, só estou virando o carro. Eu até achei que era algum tipo de brincadeira dessa, mas a gente de fato entrou na casa e eu comecei a ficar preocupado. Comecei a tentar lembrar todas as aulas de etiqueta que minha mulher já tentou me dar.
Ela às vezes diz, meu amor, Deus tem te levado a alguns lugares distintos, você não pode ser sempre tão esculhambado, você tem que aprender a se comportar, e eu tentei lembrar tudo. Quando sentei, era aquele tipo de mesa que tem aquele monte de prato, aquele monte de talher, eu ficava pensando, é de dentro para fora, de fora para dentro, é do maior para o menor. Eu estava todo preocupado que aquele dia eu queria me comportar. Agora, tem coisas que são irônicas. No dia em que eu mais queria me comportar, quando eu ainda estou olhando para os pratos, pensando como que eu vou me servir, o Espírito Santo falou comigo e disse, eu te trouxe aqui não foi só para almoçar, eu quero que você entregue uma palavra para o seu anfitrião. Eu pensei, tomara que seja boa. Eu tenho que ficar bem comportado hoje. E naquela hora, eu lembro que eu olhei para ele e eu falei para ele o seguinte, nos últimos anos, você tem dito isso para Deus e o mundo, todo mundo te conhece, já deve ter ouvido essa frase. Você disse que se você pudesse fazer a Deus uma única pergunta, você sabe exatamente qual é a pergunta que você faria. E a hora que eu falei isso, ele arregalou os olhos e disse, é verdade. Eu falei, Deus mandou aqui e ele me disse até qual é a pergunta que você gostaria de fazer para Deus. Ele olhou para mim e falou, essa eu quero ver. Eu falei, Deus mostrou sua pergunta e Deus mandou eu te dar uma resposta. Uma não, eu falei, vou fatiar em 3 parcelas essa resposta, em 3 partes. Eu falei, a pergunta que você fez ou disse que faria a Deus, na verdade é, se o seu irmão, que é o seu sócio, na empresa vocês têm, uma empresa muito expressiva aí para a nação, a sua pergunta para Deus é, por que o seu irmão, que é o seu sócio, meio a meio, 50-50, que ganha o mesmo prolabore que você, que tem a mesma distribuição de lucro que você, mas não é crente como você, não dizima oferta, não investe em missões como você, a sua única pergunta que você tem a fazer para Jesus é essa, por que o seu irmão prospera mais do que você? Ele arregalou ainda mais os olhos e disse, pois essa é a única pergunta que eu venho fazendo para Deus e dizendo para todo mundo, se eu tivesse uma audiência, eu queria que Deus me explicasse isso. Eu falei, então vamos repartir isso. Eu falei, a primeira coisa que eu preciso te falar é a seguinte, se você cuidasse da sua empresa do jeito que você cuida das suas finanças pessoais, você já tinha quebrado esse seu império há muito tempo. Eu falei, o fato de você ser crente não dá a você o direito de gastar mais do que você ganha, achando que Deus é que tem a responsabilidade de ficar correndo atrás do seu prejuízo o tempo todo. A hora que eu falei isso, a mulher do lado já baixou a cabeça e disse, fala a Deus. A maior confirmação que um profeta precisa é a mulher do lado dizendo, fala a Deus. Tipo, é tudo que eu venho falando, ele não me ouve. Quem sabe Deus falando agora. Ele engoliu seco, falou, é verdade, eu não tenho sido esse melhor administrador. Falei, mas deixa eu te dizer, você tem bagunçado muito as finanças querendo que Deus arrume. E você mesmo fica na expectativa de que Deus arrume, porque o seu discurso é, eu tenho plantado sementes, eu tenho direito a uma colheita. Irmão, nós lemos o texto aqui, quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito. O problema é que muitas vezes a gente pensa em muito ou pouco, só monetariamente falando. Eu quero te dizer que semear muito, querido, não é necessariamente muito dinheiro. A expressão quem semeia pouco, quem semeia muito, colhe pouco, colhe muito, dependendo do que faz, ela está no meio de um texto que está falando que a gente tem que expressar generosidade, não avareza, e de um outro que diz que não é para dar nem por constrangimento, nem com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu quero te mostrar que dá muito aqui, querido, não é o valor da sua oferta, é quanto coração ou quanta generosidade você consegue pôr naquilo que você dá. Porque tem gente botando bastante recurso, mas que não está semeando muito. Jesus não olhou para aqueles ricos que deram grandes quantias, dizendo, esses sim chamaram minha atenção. Ele olhou para aquela mulher, a viúva pobre, que deu 2 moedas, mas que aquilo significava muito para ela, que ela botou muito coração para Deus, disse, essa sim chamou minha atenção. Eu olhei para aquele irmão e falei, a segunda coisa que eu tenho para te dizer é um versículo. Ele falou, qual? Eu falei, João 12, 24. E ele ficou me olhando com a cara de nem sei o que está lá. Eu falei, então eu te ajudo. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele falou, pastor, não entendi nada. Eu falei, eu te explico. Jesus está dizendo que não é o fato de uma semente cair na terra que significa que ela de fato vai dar fruto. Ela precisa morrer, senão ela não frutifica. Eu li um artigo anos atrás sobre a descoberta da tumba do faraó Tutancâmon. Acharam uma quantidade enorme de tesouros, de riqueza ali. Eu
tive uma ocasião no Egito e fui ao Museu do Cairo e eu vi boa parte desses tesouros que foram achados. É algo impressionante. Mas foi achado também, além de tesouros, de roupas, foi achado um bom depósito de trigo que foi colocado. Interessante que pela baixa umidade daquele lugar onde estava a tumba, né, era quase zerada a umidade, esses grãos de trigo, que já eram milenares, eles nunca se estragaram. Alguns pesquisadores pegaram algum desses grãos de trigo, eu não sei se tinham 2.000, 3.000 anos, quanto tempo tinha. Alguns pesquisadores pegaram esses grãos, colocaram eles na terra, regaram a terra, e eles frutificaram tanto tempo depois. Porque nunca tiveram contato com umidade, o trigo não apodreceu, não morreu. E se não morre, não frutifica. Ele fica lá no stand-by. Eu olhei para aquele irmão e falei, deixa eu te dizer o seguinte, o fato de que você todo mês faz um cheque para dar o seu dízimo ou oferta, não significa que você de fato está plantando uma semente ou que você vai colher. Falei, a menos que a semente morra para você, ela jamais vai dar fruto. Ele falou, o que é a semente morrer? Falei, você entregar ela de verdade. Porque botar o cheque no envelope, entregar o envelope é uma coisa, mas no seu coração você não larga aquilo. E eu que queria me comportar, me vi fazendo uma cena, um drama na frente do cara. Falei, quando chega então o fim do ano, que além dos seus, né, do prolabore, 10º, você tem aquela poderosa distribuição de lucro. Eu falei, você só falta fazer um pranto, tipo um velório na frente do gasofilácio. E eu fiz uma cena. Falei, só falta abraçar aquilo e chorar. Eu senti tanto sua falta. Eu fiz uma cena. Falei, porque lá dentro de você, seu coração, seu bolso, sua carteira sangram. Você faz isso dizendo, eu quero obedecer a Deus, mas você não consegue ter um pingo de alegria nisso que você faz. Ele na hora baixou a cabeça e disse, pastor, é verdade. Eu achei que só o fato de obedecer, ainda que fizesse triste, já valia alguma coisa. Falei, não. Se você quer ter a colheita da qual você tanto fala ter direito, o grão ou a semente precisa morrer. Você precisa abrir mão disso de verdade. Um dia um jovem da minha igreja falou, pastor, eu estava fazendo as contas de quanto de salada eu podia ter comido esse ano com o dinheiro que eu oferto no culto dos jovens. Eu falei, você quer que eu devolva tudo? Não, que isso, pastor? Eu falei, você está falando de um jeito que parece mais arrependido de ter feito o investimento errado do que qualquer outra coisa. Irmão, nós precisamos entender que há um lugar no nosso coração onde a gente consegue de fato não apenas entregar algo e ficar chorando, mas você ter o prazer em liberar aquilo, dizer, morreu, isso para mim foi embora, não tem mais volta. Eu não estou nem dizendo que você não possa crer que tem retorno, mas é quando eu e você nem fazemos questão do retorno que a gente é mais surpreendido por Deus. Ou seja, a semente precisa morrer. Expressar generosidade em primeiro lugar vai nos levar a entender o coração de Deus. Eu falei antes, Deus não está interessado na oferta, Deus está interessado no seu coração. E eu posso dizer o mesmo, nem o diabo que ele está tão preocupado com a sua oferta. Em Atos capítulo 5, Pedro se coloca diante de Ananias e Safira, e a pergunta dele para Ananias é, por que encheu Satanás o seu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Primeira coisa que ele está reconhecendo, Ananias, quem colocou no seu coração de fazer essa oferta foi o Espírito Santo, não foi a gente. Mas ele diz, em algum momento você permitiu a influência de Satanás no seu coração. Agora vamos parar e pensar, tem crente que acha que isso não é importante. Outro dia um irmão até falou, a gente normalmente faz a oferta no meio do culto. Ele falou, pastor, eu não gosto dessa parte que não é espiritual. Eu falei para ele, quem foi que disse que não é espiritual? Um anjo de Deus aparece para Cornélio e diz, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu falei, se o que você contribui, seja dízimo, oferta ou esmola, não é espiritual, sua oração também não é. Porque a Bíblia diz, os dois sobem diante de Deus. Os dois têm a capacidade de chamar a atenção diante de Deus. Não só a sua oração, mas também a sua contribuição. Nós acabamos caindo no engano, que eu creio que é maligno, de achar que isso não é espiritual. Irmão, Pedro está dizendo para Ananias, o Espírito Santo começou uma obra, o diabo entrou abortado. Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acha mesmo que isso não tem valor? Você não vai ver duas pessoas brigando na rua por um pedaço de pão, um galho seco de árvore, que ninguém briga pelo que não tem valor. Deus e o diabo disputando o coração do homem. Na hora de contribuir, você acha mesmo que não tem valor? Agora, o que o diabo queria? Não era roubar a oferta. Ananias deu a maior parte.
O que o diabo conseguiu foi corromper uma atitude correta do coração. Porque o que Deus esperava não era o dinheiro, era a atitude do coração. E o diabo roubou exatamente aquilo que Deus mais esperava. Eu quero te dizer a mesma coisa. Deus não está interessado no seu dinheiro. Não importa o que você vai fazer. Se você está ajudando a própria pregação do Evangelho, se você está ajudando o pobre, o necessitado, a preocupação de Deus nunca foi com o seu dinheiro, mas com o seu coração. E o que Ananias conseguiu fazer foi justamente bagunçar essa área. Então, a primeira verdade que eu vejo sobre expressar generosidade é que isso alinha o nosso coração a manifestar o coração de Deus na terra. Amém? Segunda coisa que eu quero declarar: a nossa atitude, ela determina a revelação de Deus que a gente tem. Eu, quando criança, eu às vezes olhava para meu pai em momentos distintos como uma pessoa muito diferente. Uma hora eu chegava em casa, encontrava papai alegre, feliz, e a atitude dele era de louvar e elogiar a gente. A hora que eu pegava ele bravo, e ele dava uma coça na gente. Não porque meu pai fosse bipolar, não porque eu tivesse pais diferentes. Eu tive um pai só, eu brinco que hoje em dia está virando quase testemunho já, porque a coisa anda mudando muito. Mas a verdade é que havia momentos, quando eu chegava da escola, por exemplo, com um bom boletim de notas. E esse era o dia que eu encontrava a versão feliz do papai, que ia me elogiar. Mas quando eu chegava em casa e um vizinho já tinha feito disque denúncia de alguma coisa que eu e meus irmãos tínhamos aprontado, a versão do papai era outra, esperando a gente com a cinta na mão, para uma conversa daquelas, que eu ainda me lembro muito bem. Deixa eu te dizer algo, querido. Esse um pai só tinha atitudes diferentes, ou eu tinha uma revelação diferente de quem ele era, de acordo com a minha própria atitude. Eu quero te dizer que com Deus não é diferente. Um dia eu estava na igreja, passei por dois irmãos que pareciam estar num embate teológico. A discussão me pareceu ser sobre a bondade ou severidade de Deus. Que quando eu passei, um irmão disse: pastor, espera aqui, queremos sua opinião. Deus é bom ou é severo? Eu lembro que eu olhei para os dois e falei: vou dar duas respostas. E eles disseram: quais? Falei: primeira, não é nenhum nem outro, ele é os dois. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Não adianta vocês quererem escolher se ele é um ou se ele é outro. Ele é os dois. Um deles olhou para mim e falou assim: na primeira pergunta o senhor já respondeu que é os dois, o que sobrou? Na primeira resposta, o senhor já respondeu que é os dois, o que sobrou para a segunda resposta? Falei: a segunda resposta é: depende. Se ele será bom ou severo, depende da sua atitude. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Mas o versículo seguinte continua dizendo: para com os que creram, bondade. Para com os que caíram, severidade. Dependendo da sua atitude, isso vai determinar qual é a revelação de Deus que você vai ter. No Salmo 18, 25 e 26, se você for rápido de endereço, abre lá comigo. Salmo 18, 25 e 26. A palavra de Deus diz assim: para com o benigno, benigno te mostras. A NVI usou o termo: ao fiel te revelas fiel. O texto diz assim: com o íntegro, também íntegro. A NVI traduziu isso: ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Verso 26: com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Vamos parar para pensar aqui. Esse texto, eu não vou ler muitos, mas tem vários na Bíblia. Esse texto, assim como o de Romanos, nos mostra que a atitude que eu e você mantemos diante de Deus determina qual é a revelação de Deus que a gente vai ter. Para com o benigno, Deus vai se mostrar ou se revelar o quê? Benigno, porque a minha atitude de benignidade me leva a uma revelação da benignidade de Deus. Para com o íntegro, Deus vai se revelar o quê? Íntegro ou fiel, dependendo da versão. Para com o puro, Deus vai se revelar o quê? Puro. Porque a minha atitude de pureza determina a revelação da pureza de Deus. Deus não vai se revelar puro para o benigno, não vai se revelar benigno para o íntegro, e nem íntegro para o puro. Para o benigno ele se mostra benigno, para o puro, puro, e para o íntegro ele se mostra íntegro, porque a nossa atitude determina qual é a revelação de Deus que a gente tem. Se você seguir essa lógica, essa linha de pensamento, para com o generoso, Deus vai se revelar o quê?
Vamos lá, gente, para com o generoso, Deus vai se revelar generoso. Deixa eu te dizer, uma das razões pelas quais Deus espera que eu e você andemos de generosidade é porque isso revela, o manifesta na terra, alinha o nosso coração com o dele. Foi o que eu falei antes. Mas a segunda razão pela qual Deus quer que eu e você andemos em generosidade é porque a nossa atitude de generosidade vai nos levar a ter uma revelação da generosidade de Deus. Um dos milagres que mais me fascinam desde a minha infância são os milagres de provisão. Talvez porque eu cresci lendo histórias de missionários que eram socorridos de forma sobrenatural por Deus. Talvez porque durante a infância eu me lembre muito de experiências que tivemos no momento onde papai enfrentou muita dificuldade, a gente viu muito milagre de provisão, do jeito das histórias que a gente ouvia, nos socorrendo. Eu não sei exatamente por que esse fascínio. Eu não estou falando, querido, de viver riqueza, não é isso. Eu tenho um pastor que está à frente de uma das nossas igrejas, lá no interior do Paraná. Esse camarada foi 8 anos missionário em Angola. Ele não foi atrás de luxo, riqueza, pelo contrário, ele pegou o auge da guerra civil, daquele problema da UNITA na Angola. Foi trabalhar com refugiados de guerra, em alguns campos onde não tinha nem água potável, não tinha esgoto, não tinha energia elétrica. Ele parou de contar as crises de malária dele na de número 40, para você ter uma ideia. Quando chegou 40, ele falou, não conto mais. Então a gente não sabe quanto ele teve, ele parou na de 40. Não estamos falando de alguém que foi atrás de conforto ou luxo, mas esse camarada tem cada testemunho. Ele disse para mim, pastor, um dia nós fomos levar comida num outro campo de refugiados. Nós temos uma parceria entre a ONU e 2 ONGs. A ONU entrou com os caminhões, aquela outra ONG trouxe muita comida, ela falou, e a agência missionária entrou com a mão de obra. A gente ia levar, distribuir o alimento e ainda aproveitar para pregar o evangelho. Falou, pastor, nós chegamos naquele campo, era muita comida, mas era muita gente, muita fome. Ele diz, o negócio foi acabando rapidinho nos primeiros dias. E diz, a única coisa que sobrou e durou mais tempo era farinha de milho, que lá eles chamam de fuba, muito parecido com o nosso fubá. Ele falou, mas pastor, depois de uma semana comendo só fuba, ele diz, não tinha tempero, não tinha acompanhamento, não tinha nada. Ele falou, o intestino da gente já estava até ressecando de tanta farinha. Ele falou, um dia nós reunimos os 3 missionários numa cabana de sapé, e nós começamos a orar ali e dizer, Deus, a gente louva pelo fuba, é melhor o fuba do que nada. Mas um criou coragem no meio da oração e disse, mas Deus tem misericórdia de nós, manda carne. E quando o primeiro teve coragem de orar e dizer, manda carne, aí foi um avivamento, os outros começaram, amém, manda carne, carne, Deus, por favor, carne. Ele falou, Luciano, enquanto nós orávamos, ele falou, não me peço para explicar como. Ele falou, mas eu tenho testemunhas, porque tinha 2 missionários juntos. E diz, aquele telhado de sapé é tão entrelaçado que o pouco de chuva, quando cai, não passa. Mas ele falou, desceu do céu o que ele apelidou de uma rolinha kamikaze. Ele falou, não me peço para explicar como, mas aquela bicha conseguiu atravessar aquele telhado de sapé, caiu abobalhada no meio da roda de oração. Eu brinco que um já passou a mão na panela, deu na cabeça da rolinha e disse, ô glória! Mas eles olharam, mediram o tamanho da ave, e aí começaram a orar e dizer, Deus, nós estamos em 3, manda mais! Enquanto eles oravam, veio a segunda e a terceira rolinha kamikaze. Eles fizeram um guisado com aquilo. Um dia desse perguntei, vocês repartiram com mais alguém? Ele olhou para mim e falou, olha, a gente estava em 3 orando. Deus mandou 3 rolinhas. A gente pensou, essa é só para quem ora. Irmão, deixa eu te dizer, para as outras coisas existe Mastercard. Comer uma rolinha kamikaze enviada do céu, quando você está orando não tem carne em lugar nenhum. Para isso não tem preço. Estou falando de viver intervenções, querido, que não são necessariamente nada que vai te levar a um profundo lugar de luxo e conforto. Não confunda o que eu estou dizendo. Mas onde você veja o dedo de Deus, a mão de Deus cuidando de você, dizendo, eu te trato de uma forma diferenciada dos demais. Agora, a maioria dos crentes não vê milagre de provisão. Eu acredito que não é falta de boa vontade de Deus querer fazer algo para mim e para você. O problema é que quando nós não temos a atitude de generosidade, nós não conseguimos entrar na revelação da generosidade de Deus. Quem foi o cara na Bíblia que teve a revelação de Deus como Jeová Jireh, o Deus da provisão? A dica está lá em Gênesis 22. Pelo menos um gente. Abraão. Quando Abraão tem a revelação de Deus como Jeová Jireh, no momento que ele está indo entregar a Deus, o que tem de melhor? Que é o seu filho. Porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Agora, eu fico entristecido quando alguém fala de Jeová Jireh como se fosse só provisão material e financeira. É mais do que isso.
Abraão está andando rumo ao Monte Moriá, e o seu menino Isaque, ele junto, diz: papai, a gente não está indo fazer um sacrifício? Não, meu filho. Ele diz: a gente está levando a lenha, o fogo, o cutelo. Sim, meu filho. Papai, não está faltando nada não. Abraão olha para ele e diz: o que está faltando, meu filho? Ele diz: cadê o animal do sacrifício? A vida inteira eu achei que a resposta que Abraão deu para ele, que Abraão estava desconversando o menino. Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. Porque eu pensava, você falar, o sacrifício é você. Pelo menos se eu sou o Isaque, eu digo para o velhinho: quero ver me pegar na corrida então. Eu pensava, Abraão deu uma enrolada, uma tapeada no menino. Mas sabe o que Jesus, no Evangelho de João, fala sobre esse episódio? Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os caras olham e dizem: você não tem 50 anos, vai dizer que você e Abraão se encontraram por aí? Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele nunca disse: a gente se encontrou por aí. Ele não está dizendo: Abraão me viu aqui pessoalmente como eu estou agora. Mas ele diz: Abraão viu o meu dia. O que é que Jesus veio fazer? Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Abraão de repente vira para Isaque, e quando ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, ele estava dizendo: um dia não só você, meu filho, será inocentado da morte por um cordeiro substituto, mas chegará o dia onde cada um de nós será livre e inocentado da morte pelo cordeiro que Deus já providenciou antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo: ele viu o meu dia, ele viu a minha morte, ele viu a minha substituição para cada ser humano. Agora, a pergunta é: como é que Abraão enxergou isso? Você não tem quase profecia messiânica na Bíblia até então. Como o cara entendeu? Não se falava sobre o Filho de Deus, isso é uma incógnita no Velho Testamento. Como ele enxergou que um dia Deus daria o seu filho? No momento que ele se dispõe a entregar seu próprio filho, a atitude dele leva ele a ter uma revelação de que Deus um dia também entregaria o seu próprio filho. Porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. E quando nós aprendemos a andar em generosidade, isso também nos leva a uma revelação da generosidade de Deus. Tem muita gente, querido, que não entra nesse lugar de milagres nessa área, porque a própria atitude dele está impedindo. O verso aqui que nós lemos do Salmo 18, 26, termina dizendo: com o perverso te mostras inflexível. Outra versão diz: te mostras contrário. A Bíblia não diz que para o perverso Deus se mostra perverso. Para o benigno ele se mostra benigno, para o íntegro se mostra íntegro, para o puro ele se mostra puro, mas para o perverso ele não se mostra perverso. Por quê? Porque não há perversidade em Deus. Então Deus olha para o perverso e diz: por ser cabeção, não tenho nada para mostrar, não tenho nada de mim para te revelar, então eu te resisto, você não vai enxergar nada. Agora, se você seguir essa lógica e essa linha de pensamento, para com o generoso Deus se mostra ou se revela generoso, e para com o avarento ele não vai se mostrar avarento, porque não há avareza em Deus. O avarento diz: para você eu não tenho nada para mostrar. Você vai ficar no seu lugar de cegueira, em vez de entrar no lugar de revelação. O problema de andar em avareza, querido, é que ela nos cega para a possibilidade de ter a revelação do Deus da provisão. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Abre Marcos capítulo 8. Esse é o momento onde Jesus realiza a sua segunda multiplicação. É muito importante destacar que essa é a segunda multiplicação de pães. Marcos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão. Esse outra vez está sinalizando que é o segundo milagre. O primeiro está em Marcos 5, o segundo está em Marcos 8. E não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe. Agora olha o versículo 4. Mas os seus discípulos lhe responderam. Estão respondendo Jesus, mas responde com uma pergunta, que eu particularmente decidi classificar como uma das perguntas mais estúpidas que você vai encontrar na Bíblia. Seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Onde estão diante de Jesus, a provisão divina encarnada na frente deles. Se Jesus nunca tivesse feito esse milagre antes, a gente tinha que dar um desconto para os caras e dizer: eles nunca viram isso antes, eles não têm ideia do que Jesus pode fazer. Mas Jesus já fez isso antes.
Aliás, na primeira vez, a Bíblia diz que Jesus começou a testá-los. E eu acredito que nessa segunda não está sendo diferente. Jesus rodeia os caras e diz, e aí, ó, a turma está com fome, 3 dias sem comer, vieram de longe, se eu despedi-los, eles podem desfalecer pelo caminho. Eu acho que a expectativa de Jesus era que os discípulos olhassem para ele e disseram, faz a parada do pão de novo. Aquele milagre foi inesquecível, vamos fazer de novo aquele negócio. Mas quando Jesus fala isso, eles olham para Jesus e falam na cara de Jesus, de onde poderia alguém, abre parênteses, incluindo você, fecha parênteses, fartá-los de pão nesse deserto? Os caras estão diante da maior fonte de provisão do universo, o próprio Deus encarnado, mas tem a capacidade de olhar na cara dele e dizer, nem você pode resolver o problema desses caras. De onde poderia alguém fartá-los de pão nesse deserto? Irmão, é muita cegueira. Agora a pergunta é, por que estão nesse lugar de cegueira? Eu falei antes que generosidade te leva a ter uma revelação da generosidade de Deus, mas a avareza, uma atitude de avareza te mantém cegueira. E eu quero te mostrar um pano de fundo por trás dessa resposta, que é uma atitude de avareza deles. Vamos continuar a leitura, 5. Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, 7. Eu quero te mostrar na Bíblia que eram 8 pães. Eles deram um golpe num pão aqui. Tem um pão escondido nessa história. Ou como se diz no estado de São Paulo, aqui onde me criei, um pão mocosado. Pão no mocó. Ainda usa essa expressão aqui ou não? Para a minha velha geração sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Verso 6. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graça e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo também entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram, se fartaram e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Verso 10 diz, logo a seguir tendo embarcado. Lembra aqui que embarcar é entrar no barco. Agora olha o verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. E no barco não tinham consigo senão um só. Espera aí, se eles se esqueceram de levar pães, então aquele um pão que está no barco já estava lá. Era a provisão pessoal dos discípulos. Agora, quando Jesus diz, quantos pães tendes? Eu não acho que eles têm a resposta de imediato. São 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagino que eles tiveram que fazer um levantamento. Imagina os 12 se espalhando, diz, vamos distribuir aí e fazer o levantamento. Daqui a pouco os 12 se reúnem. E aí, Pedro, na sua área, aqui não rolou nada não. João, aqui também não. Felipe, aqui deu 1. Bartolomeu, aqui deu 2. Vai, aqui, nenhum. Vai. Quando eles vão, imagina eles dizendo, bom, então vamos falar para Jesus que tem 8 pães. Aí imagina um deles dizendo, 7. Não, mas tem 8, tem o nosso lá do barco. Irmão, impossível que ninguém daqueles 12 sabe que tem o pão guardado. Tem alguém responsável por aquilo. Vamos falar para Jesus, tem 8. Imagina um deles dizendo, 7, deixa o nosso quieto. Mas tem 8, 7. Da outra vez tinha 5.000 homens, agora só tem 4. Da outra vez era só 5 pães, agora tem 7. Nós já temos mais pão para menos gente do que antes. Deixa o nosso quieto. Irmão, tem algo que acontece por trás dessa atitude deles. Vamos continuar lendo o texto. Verso 15. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O Evangelho de Mateus explica que Jesus se referia à doutrina dos fariseus. Mas quando eles ouviram a palavra fermento, eles trataram daquilo como se fosse literal. Então o texto diz assim, 16, eles discorriam entre si, é que não temos pão. Eles acharam que Jesus estava reclamando do fato de não ter pão. Verso 17, Jesus percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não teres pão? Agora olha as perguntas de Jesus para ver se você acha que ele está feliz. Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Irmão, Jesus está indignado com eles. Em primeiro lugar, eu imagino aqui um desabafo. Sério mesmo? Jesus olhando para os cabeção dos discípulos, dizendo, sério mesmo? Vocês acham que eu ia estar reclamando que tem só um pão para nós 13?
Eu multipliquei 5 pães para 4.000 homens, fora mulheres e crianças. 7 pães, primeiro para 5.000 homens. Agora 7 pães para 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Vocês acham que um pão não daria para nós 13? Primeira coisa que eu percebo é o desabafo de vocês continuam cegos, falando as mesmas bobagens que antes. Tem olho, mas não vem, tem ouvido, não ouve, o coração está duro, não compreende. Vocês não conseguem enxergar quem está na frente de vocês. Esse é o primeiro desabafo. Mas vamos continuar. Jesus pergunta, verso 19. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Jesus está falando da primeira. E aqui é claro que eles não passaram por nenhuma amnésia. Todo mundo lembrava o que tinha acontecido na primeira vez. Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles? 12. E na primeira vez foram 12 cestos cheios. Por que foram 12 cestos? Porque eram 12 apóstolos. E cada um voltou com seu cesto cheio. Agora olha a pergunta de Jesus. Verso 20. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Agora não são 12. O que me faz suspeitar que tem 5 apóstolos metidos na conspiração do pão escondido. E eu tenho a suspeita, pastor Clóvis, que Judas e Tomé estão no meio dos 5. Um pelo problema com a avareza, o outro pelo problema da incredulidade. Jesus diz, na primeira quanto sobrou? 12. Ele pergunta, na segunda quanto sobrou? Ele responde, 7. Agora olha a pergunta do 21. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Ou falando uma linguagem hoje em dia, talvez Jesus olharia para eles e falaria assim, alô? Ele diz, por que vocês acham que dessa vez não sobrou a mesma quantidade de cesto cheio? Isso me faz entender algo, querido. Quando eu e você escolhemos andar em avareza, reter aquilo que a gente tem, não querer participar do que Deus quer fazer através de um ato de doação, nós não só nos roubamos de ter a visão de quem é o Deus de revelação, mas nós nos prejudicamos, nos mantendo em cegueira. E digo mais, algo que eu tenho entendido, querido, que você pode até entregar o que você tem para que Jesus multiplique para a multidão. Mas se você quer que isso retorne na forma de cesto cheio, você não pode ter uma atitude de avareza. Sua atitude de revelação, de generosidade, vai te levar a ter uma revelação da generosidade de Deus. Mas uma atitude de avareza vai te privar da revelação do Deus de generosidade. Tem muito crente, irmão, porque a gente ora culto após culto, PT milagre financeiro, mas isso nunca vai acontecer, enquanto ele não mudar a atitude do coração dele. O remédio de muita gente dentro da igreja hoje em dia, querido, não é falta de oração, intercessão, de jejum, de campanha por eles. É falta de uma atitude de generosidade. E eu não estou falando isso para tentar fazer você dar mais dinheiro para a igreja hoje, não. Você pratica isso aonde você quiser, querido. Eu falei antes, até quando a gente toca o necessitado, é lógico que existem níveis distintos de contribuição, cada um para um propósito. Eu entendo que a Bíblia fala a respeito do dízimo, e eu faço isso onde? Na igreja que eu congrego. Oferta eu faço no reino de Deus de uma forma geral. Todo culto que eu estou, eu vou preparado para ofertar. Mas esmola, querido, você não precisa fazer necessariamente dentro da igreja. A igreja tem programas que você pode ajudar, mas você tem que ter um estilo de vida que toca as pessoas. Minha mulher disse que eu virei um ofertante compulsivo. Irmão, não posso ver nem esses negócios de recolher troco para ajudar o Hospital do Câncer, não posso receber uma ligação para ajudar no Teleton, eu não desperdiço uma. Um dia desse eu entrei no banheiro do aeroporto, vi um senhor de idade lá limpando o banheiro, o Espírito Santo falou comigo, abre sua carteira e dá todo o dinheiro que você tem para ele. Falei, Jesus, o cara tem uma cara de pinguço. Não seria bom eu dar muito dinheiro para ele se for gastar na coisa errada. O Espírito Santo me repreendeu e disse, não fala assim, ele é meu servo. Falei, mas tem cara de pinguço. Na hora, o abençoado começou a subir um hino. Na hora que começou a subir um hino, falei, bom, ele pelo menos conhece a língua que a gente fala. Cheguei nele e falei, deixa eu fazer uma pergunta, o senhor é crente? Na hora que eu fiz a pergunta, ele, graças a Deus. Na hora que ele respondeu, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei para ele, nessa manhã você fez uma oração na sua casa, pedindo a Deus 2 coisas. A primeira é um milagre de provisão. Mas a segunda oração sua a Deus foi, Deus, até que o milagre chegue, me manda um sinal
de que minha oração foi ouvida e que o milagre está a caminho. Falei, isso ainda não é um milagre. Abri a carteira, arranquei todo o dinheiro que eu tinha. Falei, isso é só o sinal de que Ele ouviu a sua oração. Irmão, a gente não precisa praticar isso só dentro da igreja. Estava um dia desse voltando para casa, de carro, minha família dentro do carro. Era 20 para meia-noite, era mais de 11h30. Acho que era umas 20 para meia-noite. Eu vi um camarada puxando um carrinho, esses catadores de papelão. Eu nunca vi um carrinho daquele tamanho, tinha uns 3 andares. Eu acho que o dia foi bom, o cara achou muita coisa para não perder viagem. Ele foi prendendo, aquele negócio foi subindo, foi enchendo de coisa. A subida não era tão íngreme, mas o carrinho estava muito cheio. Ele vinha puxando aquilo com muita dificuldade. A hora que eu vi, não aguentei, parei o carro. Me deu vontade de chorar. Falei para meus filhos, aprenda com um camarada desse aí, ó. Enquanto todo mundo está reclamando que o negócio está ruim, quase meia-noite, esse camarada ralando para botar comida em casa. E nessa hora que eu parei, comecei a falar para meu filho, ele está passando. Falei, amigo, desculpa, eu não quero tirar um embalo seu da subida, mas você pode vir aqui um instante? Naquela hora ele saiu, graças a Deus eu estava com um bom dinheiro na carteira. Eu falei, eu estava te usando como exemplo para os meus filhos. Alguém que está ralando, está dando duro, em vez de estar só choramingando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, além de todo o seu esforço, eu tenho certeza que você precisa trazer Deus para o lado de dentro, mas não quero aqui só te dar uma palavra. Eu quero te abençoar. Você é um cara que, precisando ou não, eu quero honrar. Eu falei para ele, honra não é para quem precisa, é para quem merece. Estendi um dinheiro, falei, eu quero fazer uma oferta na sua vida. Eu sou um homem de Deus, eu quero te abençoar. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu falei para ele, Deus vai mudar a sua sorte. Você vai romper, você vai mais longe. Sabe, irmão, isso é um estilo de vida. Minha esposa brinca, se você descobrir onde é a reunião do OA, Ofertantes Anônimos, me encaminha a fazer os 12 passos. Porque eu tenho entendido, querido, quanto mais eu e você aprendemos a andar em generosidade, mais nós vamos ser abençoados. Eu não estou falando, querido, só do que faz na igreja. Ontem estava com o meu pastor em São Paulo, depois do culto comemos num restaurante. No final, na hora que eu fui pagar a conta, eu falei, olha, está aqui o valor da conta e o 10%. A pessoa do caixa olhou para mim e falou, nós não cobramos 10%. Eu falei, mas hoje vai receber. Eu falei, nós já estamos felizes de achar um lugar para comer no Natal. Vocês trabalhando aqui, tem alguma caixinha para os funcionários pelo menos? Ela falou, isso tem. Eu falei, então bota esse dinheiro um pouquinho maior do que os 10% no caixinha. Ela falou, é difícil alguém brigar para pagar o que não precisa. Mas sabe, querido, quando você aprende que generosidade é um estilo de vida, você vai caçar oportunidade para fazer algo pelas pessoas. Agora eu poderia virar a noite aqui, te contando histórias de milagre após milagre financeiro que eu vejo da parte de Deus. Todo dia o irmão falou, o senhor é meio sortudo, não é não? Eu falei, não, eu sou abençoado e eu colho aquilo que eu planto. E eu tenho andado num lugar que tem me trazido revelação. Irmão, pode ser que a crise piore para 2017 em vez de resolver, mas eu e você não precisamos andar por ela. Nós podemos gerar resultados sobrenaturais na nossa vida, andando diante de Deus em generosidade, entrando na revelação do Deus de generosidade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E para terminar aqui, a sua atitude não determina só a revelação de Deus que você tem, mas ela também determina os resultados que você vai ter. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Versos 24 e 25. O texto diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. O NVI diz, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Do que ele está falando? Semeador e ceifa. Quem planta generosidade vai colher o quê? Generosidade. O texto diz, a quem dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. Você quer aumentar e multiplicar o que você tem que descobrir o que é andar em generosidade. Mas a Bíblia diz, outro retém mais do que é justo, e ser-lhe-á em pura perda. Eu acho engraçado, a gente pega a Bíblia e diz, não, eu creio, eu aposto minha eternidade no que a Bíblia diz sobre salvação. Mas a gente não leva a sério o que a Bíblia fala sobre doação.
Segundo aos Coríntios, no capítulo 9, eu quero terminar nesse texto onde nós começamos. Volta comigo lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 9. Eu falei sobre reter mais do que é justo em Provérbios, eu quero te mostrar isso. Segundo aos Coríntios 9. A gente leu o 5, o 6 e o 7. Eu quero ler o versículo 8, que diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre, diga comigo, tendo sempre. O que é ter sempre, querido? É hoje, amanhã, depois de amanhã, essa semana, semana que vem, esse mês, mês que vem, esse ano, ano que vem, a fim de que tendo sempre em tudo, em todas as áreas, e diz, ampla suficiência. Deus não quer só te dar suficiência, Ele quer te dar ampla suficiência. Por favor, diga amém. Para que Deus quer dar ampla suficiência? A Bíblia diz, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O que é superabundar em toda boa obra? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. O problema de muito crente é que o conceito que ele tem de prosperidade não está alinhado com a palavra de Deus. Prosperidade bíblica não fará de você uma represa. Tem crente orando para ser represa e quer segurar e reter todo tipo de água, toda a provisão, toda a bênção material e financeira que chega nele. A Bíblia nos ensina a viver com contentamento. Deus não quer que você viva para acumular riquezas. O conceito bíblico de prosperidade deveria fazer de mim e de você não uma represa, mas algo parecido com o leito de um rio. Água entra, água sai, mas nunca para de entrar, nem para de sair. Olha o verso 10. Ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Parte do que eu e você recebemos é pão. E pão é para quê? Para comer, alimento, isso é seu. Mas parte do que você recebe, a Bíblia diz que é semente para semear. Deus dá semente ao que semeia. O texto diz assim, pão para alimento. E diz, Ele também suprirá, aumentará os frutos da vossa justiça. 11. Enriquecendo-vos em tudo. Para que Deus pode querer enriquecer um crente? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. A única razão para Deus te prosperar, querido, é para que você pratique generosidade. A Bíblia diz que Ele quer multiplicar a sementeira, não quer multiplicar o pão. Eu e você não precisamos de mais comida. A Bíblia diz, tendo o que comer, o que vestir, estejamos contentes. Você vai ter que definir o seu padrão de contentamento. Eu não acredito que o mesmo padrão serve para todo mundo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, se o senhor ganhasse uma BMW zerada, daquelas último tipo, o que o senhor faria? Bom, eu falei, primeiro ia tirar umas fotos, mostrar para os amigos, dar uns rolês, porque ninguém é de ferro. Eu falei, mas no dia seguinte eu botava isso à venda. E eu não estou com isso dizendo que você não pode ter. Estou querendo dizer para você que eu não preciso de um último tipo zerado, caríssimo. Eu botaria isso à venda. Provavelmente compraria um monte de um no milho, golzinho 1000, daria para um monte de pastor que está a pé. Porque o que eu preciso, eu já tenho. Não precisa ser zerado, não precisa ser o último tipo. O que eu preciso, eu já tenho. A Bíblia fala de um nível de contentamento. Agora, porque eu tenho para a minha necessidade, não significa que eu não quero mais. Porque algo que eu aprendi na Bíblia, querido, é que melhor do que ser abençoado é quando eu e você nos tornamos abençoadores. Deus disse para Abraão, eu te abençoarei, mas ele não parou aí. E eu farei de ti uma bênção. Melhor do que só ser abençoado é quando eu e você nos tornamos abençoadores. Mas sabe o que eu aprendi na Bíblia, querido? Que quando a gente quer algo só para nós, a gente não consegue chamar a atenção de Deus. Eu citei lá no início, Tiago 4,3, pedis e não recebeis porque pedis mal. Agora, qual é a definição da Bíblia de pedir mal? De pedir mal, Tiago diz, para gastardes em vossos próprios deleites. Toda oração onde você está buscando de Deus algo que é só para você, só para o seu deleite, não é para repartir com ninguém. Pensa numa oração que Deus disse, essa não merece ser atendida. Eu descobri na Bíblia que quando a gente enxerga os outros e não só a gente consegue chamar mais a atenção de Deus. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Um anjo de Deus aparece para Cornélio e diz, as suas esmolas, o que você faz para os outros, subiram para a memória diante de Deus, chamaram a atenção para você. Porque algo que tem o poder de chamar a atenção de Deus para você, querido, é quando você enxerga o outro. Egoísta a gente é por natureza, o que precisa ser moldado em nós, querido, uma natureza de generosidade. Quando eu e você aprendemos a andar em generosidade, enxergando a necessidade dos outros, tudo muda.
Um dia eu estava pregando, eu quero que você já fique em pé para parecer que está acabando. Eu pedi ao pastor Clóvis para deixar a oferta para o fim. Ele não sabia o que eu ia pregar, mas eu sabia muito bem o que eu ia falar. Falei, deixa a oferta para depois. Por quê? Para convencer você a fazer mais? Não, querido, para tentar te ajudar a fazer a coisa certa, do jeito certo. Se você não conseguir acreditar na motivação que nós estamos pregando, eu vou te pedir que nem oferte, nem contribua. Paulo diz, eu não procuro donativo, eu quero o fruto, Paulo diz, que cresça para a sua conta. Anos atrás estava na minha igreja, no final do culto um irmão me procurou, falou, pastor, vim de outra cidade, ouvi muito falar de vocês, da igreja, queria conhecê-lo. Eu inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. Mas a hora que ele começou a falar com um certo cinismo, eu percebi que não. Falei, e aí, o que você achou? Ele falou, pois é, dá para resumir a filosofia de vida cristã de vocês em 2 frases. Eu ainda sem esperar que vinha uma bomba, perguntei quais. Ele cinicamente citou aquele texto de provérbio que fala da sanguessuga e as suas filhas. Me dá, me dá. Ele olhou para mim e falou, vocês são um bando de gente egoísta, interesseira, que só quer ficar tratando Deus quase como fosse um supermercado, recebendo de Deus as coisas, porque no culto eu tinha pregado, ensinando os irmãos a entrar num lugar de fé e receber de Deus. E aí, enquanto ele está ali me escrachando, eu estou ouvindo, tentando me manter crente na frente dele. Aí eu falei para ele, será que você poderia, além de nos criticar, nos ensinar com a sua sabedoria? Eu falei, qual que é a sua filosofia de vida cristã? Você já definiu a nossa, qual é a sua? Ele falou, eu já falei para Deus que eu não vou ficar pedindo um monte de coisa para Ele não. Se Ele me der só o que eu preciso para sobreviver, está mais do que bom. Eu falei, você acha isso bonito? Isso é evangelho, ele falou. Eu falei, não, isso é egoísmo. Eu falei, se você está pedindo para Deus só o suficiente para você sobreviver, significa que você não está pensando em ter mais nada para dar para ninguém. Eu falei, o curioso é você estar aqui acusando nós de egoísta e interesseiro. Quando a tua boca te condena, eu falei para ele, você é o interesseiro aqui do pedaço. Não, vocês pedem um monte de coisa. Eu falei, por que a gente quer mais do que precisa? Eu falei, porque está escrito lá em Efésios 4:28, o que antes roubava, não roube mais. Agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. A Bíblia diz, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer te dar só o que você precisa. Se Deus te der só o que você precisa, você não tem nada para fazer para ninguém. Agora, a única razão para Deus te dar mais do que você precisa, também não é segurar só para você. É para que você possa ser um abençoador. E uma hora que nós começar a pregar o evangelho às pessoas, e elas entender que a gente não quer tirar nada delas, pelo contrário, nós queremos abençoar, a conversa muda. Eu estava um dia em casa, madrugada, estudando a Bíblia, orando, o Espírito Santo falou comigo, levanta, vai para o McDonald's do Portão, um bairro lá de Curitiba. Eu pensei, não estou com fome, mas vou obedecer a ordem. Levantei, peguei o carro, saí. Entrei na fila do drive-thru, já estava fechado, era 2:30 da manhã. Falei, Deus, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não estou com fome. Escolhe o melhor lanche que você poderia escolher. Escolhi, comprei, paguei, pedi para viagem, botei do lado, porque não tinha fome. Falei, Deus, e agora? Imagino que esse negócio não é para mim. O Senhor me disse, firma bem o seu olhar lá no fundo do terreno, e você vai perceber no escuro um rapaz revirando a lata de lixo atrás de comida. Eu olhei bem, eu demorei para conseguir ver, de repente eu vi um vulto. O Senhor me disse, o lanche é para ele. Eu fui lá, encostei o carro, falei, amigo, está fazendo o que aí? Ele falou, estou atrás de comida. Eu falei, não é melhor comer um lanche quente ali do que a comida aí do lixo? O cara olhou para mim e falou assim, se eu tivesse dinheiro para estar comendo ali, você acha que eu estava procurando aqui? Eu falei, eu realmente acho que se você tivesse o dinheiro, você estava lá e não aqui. Mas eu te perguntei se é melhor o de lá, porque eu te trouxe um lanche. Ele me olhou e disse, como assim? Eu falei, deixa eu te dizer algo. Você sabe que Deus está esperando você voltar para Ele. Mas se eu passo aqui nessa hora da madrugada só para te dizer isso, eu sou só um maluco que quer te arrastar para a igreja. Mas se eu te falar que Deus me arrancou de casa essa hora para comprar esse lanche, para trazer para você aqui nessa lata de lixo, dizendo que era para você, eu acho que você vai prestar atenção. Ele disse, aí sim. Sabe, querido, quando eu e você nos tornamos abençoadores, as pessoas vão ouvir a nossa mensagem de uma forma diferente. Quem está entendendo, diga amém.
olha para mim diante de Deus. Eu não vim aqui te pedir nenhum tipo de oferta para a igreja. Eu não vim aqui tentando de alguma forma fazer que você apenas apoie os recursos, ou se você é de outra igreja, a sua própria igreja. Eu vou dizer como Paulo, eu não vim atrás do seu donativo. Eu quero fruto que cresça para a sua conta. Eu quero ver milagre na sua vida material e financeira, como eu vejo na minha, como eu vejo na vida dos discípulos, dos irmãos que caminham conosco. Eu quero ver você rompendo, mesmo em tempo de crise, vivendo o sobrenatural, não só porque alguém orou, mas porque você entrou num lugar que, em primeiro lugar, manifesta o coração de Deus, generosidade. Em segundo, te leva até a revelação do próprio Deus. Terceiro, desata resultados sobrenaturais na sua vida. Expressão de generosidade. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Espírito Santo, ajuda-nos para que a gente possa ter mais do que uma aula e uma exposição racional no nível da nossa mente. Eu oro que a revelação entre no coração dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que eles possam viver uma dimensão de vitória, de intervenção e de milagres nessa área material e financeira como nunca antes. Eu oro em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Dê ao Senhor um forte aplauso. Nós podemos fazer já a oferta.